Olá, democratas de plantão. A democracia brasileira não tem presos políticos, não tem jornalistas silenciados e a imprensa é livre, pode confiar, tá? E não se esqueça que antes dos CACs não tinha arma no mercado ilegal e não tinha milícia. Era tudo lindo, confia e não questiona golpista antidemocrático. Bom, esse programa aqui do canal da Dama de Ferro é o Boletim de Notícias. O Boletim de Notícias da Dama de Ferro leva até você as notícias mais importantes. E também apresenta uma análise crítica e independente dos fatos. Por favor, ajude a gente, compartilhe o nosso conteúdo. A nossa missão é combater o progressismo paulo-freireano e imbecilizante que domina a nossa mídia, escolas, universidades e instituições da sociedade civil. Contamos contigo nessa missão. Então, vamos às principais manchetes. Festinha em Portugal reúne Barroso, Joesley e dono do Migalhas. Extrema esquerda espalha informações falsas sobre o preço da picanha. Lula e Dino mentem sobre o tema das armas. Festinha em Portugal reúne Barroso, Joesley e dono do site Migalhas. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é o próximo presidente do Supremo, participou de uma festinha na presença do delator e dono do grupo JBS, o Joesley Batista. O vídeo, que mostra a dupla no terraço de um dos hotéis mais famosos de Portugal, foi divulgado pela blogueira de extrema esquerda Malu Gaspar, do blog extremista O Globo. O evento foi realizado no fim de junho, durante o Fórum Jurídico promovido pelo Instituto ligado ao ministro Gilmar Mendes. No vídeo obtido pela coluna de extrema esquerda, o togado aparece numa roda de conversa com o Joesley e também o advogado Miguel Matos, que é dono do portal jurídico esquerdista Migalhas. E na mesma noite, o ministro já havia marcado presença no jantar promovido pelo Banco BTG do André Esteves no restaurante Eleven, na capital portuguesa. Sobre os irmãos Batista, Wesley e Joesley, eles são aqueles que fizeram um acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República, validado pelo próprio Supremo em junho de 2017. Nos relatos, o Joesley disse ter entregado propina ao então presidente Michel Temer e ao então senador Aécio Neves, que foram denunciados. Na época, a JEF fechou também com o Ministério Público um acordo de leniência que prevê o pagamento de uma multa de mais de 10 bilhões ao longo de 25 anos pelo envolvimento em casos de corrupção. Agora o grupo tenta rever o acordo e diminuir o valor. Sobre o encontro com o Barroso, o Joesley Batista afirmou por meio da sua assessoria de imprensa que eventos com a participação de empresários, autoridades e universidades são uma forma transparente e legítima de fomentar discussões públicas. Os irmãos dizem que não patrocinaram a festa no terraço do Hotel Tivoli, onde, segundo a nota, teriam cumprimentado diversos convidados, como empresários, jornalistas e autoridades. Já o ministro progressista do STF respondeu ao blog de extrema esquerda O Globo sobre o encontro com o Joesley, também por meio da assessoria, mas a assessoria de imprensa do Supremo, dizendo que não conhecia o Joesley nem o Wesley e que, ao ser abordado no referido evento, apenas cumprimentou o empresário e que não houve conversa, apenas uma troca breve de palavras entre pessoas civilizadas. O ministro Barroso assume a presidência do STF a partir de 23 de setembro, com a aposentadoria da Rosa Weber. Ora! Mais um show maravilhoso de democracia. Veja, juiz frequentar festinhas com advogados e empresários enroscados em processos judiciais é totalmente contrário à liturgia do cargo que se espera de um juiz. Mas, além disso, os nossos juízes supremos são incansáveis. Falou em festinha, lá estão eles. Naturalmente, o Reinaldo Azevedo e a Miriam Leitão vão explicar que isso tudo chama-se democracia, tá bom? A lei da magistratura não se aplica aos juízes do Supremo. Eles criam um inquérito, nos mesmos processos eles são vítimas, advogados, delegados, promotores e juízes. E eles vão em eventos opinar sobre a situação do país. Opinam também sobre agentes políticos que eles vão julgar.
Eles chamam brasileiros de fascistas. Pois é, eles dizem que derrotaram o tal de bolsonarismo. Enfim, uma completa afronta ao povo brasileiro. Esse encontro do Barroso com o Joesley e também o dono do site jurídico esquerdista Migalhas, e também a presença em evento promovido por um banco, é uma situação mais clara que o sol. Só não vê quem não quer. Mas note, são essas elites em suas festinhas e gabinetes que decidem o que acontece no Brasil. O resto é pão e circo para nós, que somos os verdadeiros palhaços. Extrema esquerda espalha informações falsas sobre o preço da picanha. Tudo começou com a amiga do Champinha, a deputada federal gaúcha de extrema esquerda Maria do Rosário. Ela divulgou uma notícia falsa sobre o preço da picanha. Um vídeo postado no perfil do Twitter da extremista mostra cortes de picanha sendo vendidos a R$ 34,99 o quilo na rede Garcia Supermercados de Blumenau, Santa Catarina. Mas o corte no vídeo é uma peça de picanha fatiada, ou seja, mistura de picanha real com coxão duro, que é uma parte menos nobre do boi, menos macia e com mais fibras. O corte é considerado menos nobre e por isso sempre teve um preço menor do que o da picanha, que é vendida por um valor maior e quase o dobro, na verdade. No site do supermercado, o preço da picanha é indicado como R$ 89,90 o quilo. Os próprios usuários do Twitter apontaram a notícia falsa publicada pela parlamentar de extrema esquerda. E nessa ferramenta fantástica do Twitter, em que usuários apontam as falsidades da casta política, a Maria do Rosário, naturalmente, já tomou uma nota de checagem pela mentira. Obrigado, Elon Musk! Mas olha só, Elon Musk, pensa com carinho a história da Neuralink, tá? Não vai querer botar chip no cérebro da moçada, pensa com carinho, tá? Mas nessa do Twitter foi um golaço, viu, Elinho? E claro que nenhuma das agências de checagem de fatos de esquerda, como a agência Lula, a agência Lupa, se manifestou até o momento. Mas o pior está por vir. O superintendente federal da Pesca e Aquicultura, o Cauê Castro, também publicou uma notícia falsa sobre o corte da carne bovina. O Cauê é da área da pesca e não sabe o que é picanha. Ele também foi corrigido na rede do Elon Musk. E é óbvio que, ao contrário do que falaram os extremistas petistas, o preço da picanha subiu no último mês. Olha só, se tem uma coisa que não combina é o PT e a verdade. Esse partido e sua seita de seguidores vivem de narrativas. O que os chefes mandarem, eles saem repetindo por aí. Ter um governo do PT no Brasil é uma vergonha, um vexame, uma desonra ao país. Entenda, o PT e a esquerda querem controlar as redes sociais porque perderam o direito de mentir livremente. Sem redes sociais, eles sairiam por aí alardeando que o preço da carne caiu por conta do Lula e ficaria tudo por isso mesmo. Mas hoje eles são desmentidos na lata. Então, não vamos permitir que enganadores de extrema esquerda tenham o monopólio da informação. Jamais! Lula e Dino mentem sobre o tema das armas. Lula, Dino e o PT estabeleceram novas regras para o porte e posse de armas por civis. E, para isso, soltaram um apanhado de informações imprecisas para dizer o mínimo. O novo decreto impõe ainda mais restrições para a compra de armas pela população. E aqui um parêntese. O Bolsonaro flexibilizou a questão do armamento por meio do chamado decreto. O decreto é de competência privativa do presidente da República e, portanto, um novo presidente poderia facilmente alterá-lo, e foi o que aconteceu. Na época, muitos apontaram, com razão, que essas mudanças deveriam ter sido feitas por lei ordinária, que precisaria de aprovação do Congresso Nacional. O Flávio Dino disse que o novo decreto põe fim definitivamente ao armamentismo irresponsável que o extremismo político semeou nos lares brasileiros, e ele também disse que armas nas mãos certas e não nas mãos de pessoas que perpetram o feminicídio. Mentira do Flávio Dino. Não há relação alguma comprovada entre crimes do chamado feminicídio com o maior número de armas nas mãos da população. O Flávio Dino ainda cita casos absolutamente pontuais como se fosse o todo. Ele disse: a Polícia Federal no Rio apreendeu em uma só cidade mais de 1.000 armas que iriam para o crime organizado, que seriam armas legalizadas.
Olha, senhor Dino, os números de violência vêm diminuindo. E desde quando os criminosos precisam de armas legalizadas, não é mesmo? Eles sempre tiveram arsenais inteiros. E o chefe do Flávio Dino foi além nas informações falsas. Ele disse que o decreto anterior dos CACs só servia ao crime organizado. Veja com seus próprios olhos, enquanto eles não controlam os seus olhos também. Liberar, você pode liberar, CAC, você pode liberar. Eu acho que nós temos que ter claro o seguinte. Por que o cidadão quer uma pistola 9mm? Por que ele quer? O que ele vai fazer com essa arma? Vai fazer coleção? Vai brincar de tiro? Porque no fundo, esse decreto de liberação de arma que o presidente anterior fez era para agradar o crime organizado. Porque quem consegue comprar é o crime organizado e gente que tem dinheiro. Pobre trabalhador não tá conseguindo comprar comida, não tá conseguindo comprar o material escolar do seu filho, não tá conseguindo colocar um brinquedo que o moleque precisa no Natal. Então como é que as pessoas que trabalham vão comprar fuzil, vão comprar rifle, vão comprar 10 pistolas, 12 pistolas, 15 pistolas? Que diabo é isso? A pessoa quer comprar carne, a pessoa quer comprar óleo, quer comprar cebola, quer comprar, sabe, coisa pra comer. As pessoas querem comprar coisa pra escrever, querem comprar livro. As pessoas não querem violência. Olha, ouvir e ver esse cara falar realmente embrulha o estômago. O pai da mentira mentiu de novo. Essa fala dele foi ao sabujo Marcos Uchoa, na live que o Lula copia do Bolsonaro, mas que ninguém assiste. E naturalmente, nenhuma agência da verdade, nem a patética mídia esquerdista desmentiram os enganadores. Pelo contrário, convalidaram as mentiras. O cerco se fechou a quem quer proteger a sua família. Lula e Flávio Dino não dão um pio sobre o combate ao crime organizado, mas seguem o esforço para desarmar a população. Sabíamos que o desgoverno Lula seria uma tragédia do primeiro ao último dia. Sabíamos que a mídia extremista seria o papel higiênico do pai da mentira, o Lula. Mas a cada dia dá mais desesperança do Brasil. Lamentável. Esse foi o Boletim de Notícias da Dama de Ferro. Qual que é o teu sentimento após assistir tudo isso? Comenta aqui pra gente. E não se esqueça, desligue a grande mídia, não clique neles. A velha e mofada mídia não dá notícias, eles passam a narrativa dos poderosos. Ajude a mídia independente, você é o patrão. E nos vemos na próxima edição do Boletim de Notícias aqui da Dama de Ferro. Até mais!